Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de fungos e animais invertebrados e hoje vamos falar de Annelida. E é com particular interesse que eu dou essa aula para vocês e particular prazer também, considerando que eu trabalho com Annelida, eu trabalho com poliqueta. Então, para mim, realmente falar desses bichos é um prazer. E essa aula, a primeira aula de Annelida, nós vamos falar uma introdução geral e depois falar do plano corpóreo básico desses animais, descrevendo a parede do corpo, mecanismos de locomoção, a morfologia externa de todos os grupos, depois os sistemas digestório, circulatório, nervoso, excretor e reprodutor. E numa próxima aula vamos falar então da diversidade de anelídeos. Bem, esse grupo conta hoje com cerca de 15 mil espécies. Entretanto, esse é um número extremamente subestimado, assim como acontece com diversos filos, pois esses animais são pouco estudados e a cada dia, a cada volume que sai de revistas científicas, sempre é razoavelmente grande o número de espécies novas de anelídeos descritas. Então, imagina-se que o número de anelídeos vai chegar a bem mais de 100 mil quando o grupo for bem conhecido. Esses animais eles estão divididos em poliqueta e clitelata, sendo que os clitelata abrangem aquilo que antigamente era considerado como duas classes separadas, que seriam os oligoqueta, as minhocas, e os hirudínia, que são as sanguessugas. Na verdade, vocês vão ver no final da aula, e da segunda aula, quando falar de toda a diversidade do grupo, que acredita-se hoje que clitelata tenha saído de dentro de poliqueta. E, portanto, poliqueta não é um nome válido, e, na verdade, poliqueta seria sinônimo de Annelida inteiro. Então, nesse filo, apesar de que, por motivos didáticos, nós vamos dividi-lo em duas classes, mas aqui acredita-se hoje que não haja separação em classes. Bem, eles são animais principalmente marinhos, principalmente se tratando de poliqueta, infaunais, ou seja, que vivem enterrados no substrato, ou epibentônicos, errantes ou sedentários e ocupando todos os nichos ecológicos. Então, enquanto em moluscos nós tínhamos uma divisão em classes muito bonitinha, muito perfeita e grande homogeneia dentro de cada classe, aqui o que vai haver é quase que um contínuo de modificações e esses animais são extremamente diversificados e ocuparam realmente todos os nichos ecológicos. Por causa disso é que, principalmente com relação à poliqueta em ambiente marinho, estima-se que eles sejam os animais dominantes ou que estejam logo após crustáceos em praticamente todos os ambientes marinhos pesquisados. Eles são abundantes, inclusive, naquelas chaminés de emanações vulcânicas submarinas, tanto os thermal vents quanto os cold seeps, que são áreas bastante profundas onde há emanações sulfurosas extremamente tóxicas, mas que na verdade esses animais aguentam bastante bem, e nesses ambientes eles formam ecossistemas riquíssimos. Isso é relativamente novo, foi descoberto depois da década de 70, quando a tecnologia permitiu que se fizessem submersíveis que descessem até essa profundidade. E aí, realmente, para todos os zoólogos, foi um mundo novo que apareceu, quando esses ecossistemas foram descobertos. E eles são, no caso dos clitelados, bem-sucedidos também em ambientes de água doce e terrestres. Os poliqueta, existem alguns de água doce e algumas raríssimas espécies terrestres associadas a folhiço, mas isso realmente são casos muito raros. Eles têm grande importância tanto econômica quanto na medicina. Então, no caso dos poliqueta, para a cadeia alimentar marinha, eles são extremamente importantes. No caso dos oligoqueta, o humus de minhocas, do qual nós vamos falar aqui mais para frente, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar. E no caso dos hirudíneos, eles já foram de grande importância medicinal, depois as sanguessugas deixaram de ser utilizadas e atualmente elas voltaram a ser utilizadas principalmente no caso de enxertos e reimplantes, quando uma sanguessuga é instalada num órgão replantado e sugando o sangue, tentando se alimentar, ela consegue restabelecer toda a circulação original dentro daquele membro. Bem, com relação ao plano corpóreo desses animais,
São animais bilaterais, triblásticos, celomados, com celoma esquizocélico. Então eles são da linha Lophotrochozoa, são um grupo irmão de molusca e dividem com eles todas essas características, são basicamente animais protostômios e eles apresentam metameria e homologia seriada. Eu até me referi um pouco a essa homologia seriada quando falamos de moluscos e quando falamos dos monoplacófora. Lembram disso? Que havia repetição de pares de brânquias, repetição de pares de músculos retratores do pé, de nefrídeos e assim por diante. Bem, a metameria caracteriza a anélida. O próprio nome anélida refere-se a isso, a anel. Então, cada anel seria um segmento independente, seria um metâmero, portanto. Dentro desse metâmero vai haver repetições de órgãos, de maneira que cada metâmero seja quase que autossuficiente. Claro, não é autossuficiente completamente, ele está dentro de um corpo e necessita de outros órgãos do corpo. Mas a cada metâmero vão se repetir unidades do sistema circulatório, unidades do sistema excretor, unidades do sistema reprodutor, unidades do sistema nervoso e assim por diante. Então vai haver grande repetição de órgãos aqui. Com relação à parede do corpo, então começando de fora para dentro, vai haver uma cutícula muito fina, geralmente iridescente, seguida de uma epiderme glandular, depois vai haver as camadas musculares circular e longitudinal, e logo depois o peritônio forrando uma ampla cavidade celômica. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, de fora para dentro teríamos uma cutícula, seguida de uma epiderme, depois musculatura circular, musculatura longitudinal e o peritônio. Esse peritônio, então, forra toda essa cavidade interna. Mas é um pouco além disso. Na linha mediana dorsal, o peritônio dobra-se para dentro e forma uma estrutura de parede dupla de peritônio que se abre para segurar o vaso dorsal, fecha de novo, abre para segurar o intestino, fecha de novo, o vaso ventral, o cordão nervoso e chegando lá embaixo separa-se novamente. Então não apenas o celoma de um segmento é isolado do celoma dos segmentos adjacentes através de septos, mas dentro de um mesmo segmento o celoma é dividido em duas cavidades, uma direita e outra esquerda, e cada uma dessas cavidades deverá ter os seus órgãos para que ela possa se manter. Então vai haver septos entre os segmentos, são os chamados septos intersegmentares, que são uma parede dupla de peritônio também, e vai haver os mesentérios, que dentro de cada segmento separam as metades direita e esquerda do animal, da cavidade celômica. E depois o celoma, então, encontra-se revestido ao redor do tubo digestivo pelo peritônio, como eu falei, que se abre para segurá-lo. O peritônio ao redor do tubo digestivo é chamado de peritônio visceral, enquanto o peritônio na parede do corpo recebe o nome de peritônio parietal. Com relação à locomoção, ela vai diferir entre os três grupos de anerídeos. Sempre vai haver uma ação de musculaturas antagônicas, que são a circular e a longitudinal, contra o fluido celômico, ou seja, o fluido que está dentro da cavidade celômica e que vai agir como um esqueleto hidrostático. As cerdas elas vão ser usadas para dar tração. Então, no caso de poliqueta e oligoqueta, elas vão ser bastante importantes para o movimento. No caso de hirudíneos, que não apresentam cerdas, a gente vai ver depois como é que é a locomoção deles. No caso das minhocas, é famoso o peristaltismo. Então, os movimentos peristálticos de minhocas, eles são clássicos, são bastante característicos. E o que ocorre? Os segmentos estão isolados uns dos outros por septos, conforme a gente acabou de ver. Vai haver duas musculaturas antagônicas, a circular e a longitudinal, atuando contra um esqueleto hidrostático, que é o fluido celômico, que está confinado dentro de cada segmento e, mais do que isso, dentro das metades direita e esquerda. Então, considerando que o líquido é incompressível, dentro de um segmento, quando a musculatura circular se contrai, diminuindo o calibre do segmento, obrigatoriamente a longitudinal tem que distender, porque o volume tem que permanecer constante, o líquido não pode ser comprimido. Portanto, sempre vai haver contração da circular, causando distensão da longitudinal e vice-versa. Isso vai agindo em ondas
ao longo do corpo. Então, quando a musculatura circular está completamente distendida, o segmento está mais gordo, está mais largo. Isso faz com que as cerdas se protraiam, então elas espetam a parede da galeria para dar tração. E no segmento, e a musculatura longitudinal, logicamente, está contraída. Nos segmentos seguintes, vai havendo uma diminuição na contração da musculatura circular e de distensão da longitudinal. Então vai havendo ondas. E quando a musculatura longitudinal está completamente distendida, a circular vai estar completamente contraída, então o calibre do segmento vai estar bem menor e mais alongado. E ele vai estar, então, com esse formato em que ele está com a parede do corpo bastante afastada da parede da galeria. Então vai havendo essas ondas. E o papel das cerdas é fundamental aqui, porque quando a musculatura circular, então, está totalmente distendida e as cerdas estão espetadas na parede da galeria, a musculatura longitudinal contraindo-se, ela vai puxar os segmentos seguintes. Mas isso só funciona porque essa região está ancorada no substrato e está ancorada pelas cerdas. Se as cerdas não tivessem aqui, ou se o animal tivesse numa superfície lisa, numa placa de Petri, qualquer coisa de vidro, por exemplo, o que ia acontecer é que quando a musculatura longitudinal se contraísse, isso seria novamente puxado para trás. Então o animal não iria a lugar nenhum, ele basicamente ia ficar esticando e encolhendo sem se mover para lugar nenhum. O papel das cerdas, então, é fundamental para dar essa tração e permitir que, ao contrair a musculatura longitudinal, tudo isso seja puxado para frente e haja, então, essas ondas de movimentos peristálticos ao longo do corpo. Então, vocês veem aqui exatamente o papel desses músculos. Quando os segmentos estão no calibre máximo, no diâmetro máximo, a musculatura circular está totalmente distendida, a longitudinal contraída e as cerdas estão protraídas espetando o substrato. E o oposto ocorre quando a musculatura longitudinal está completamente distendida e a circular completamente contraída. No caso de poliquetas, há uma grande variedade de movimentos, inclusive movimentos peristálticos nas formas que se enterram. Só que em poliquetas, os septos entre os segmentos tendem a não ser completos, de maneira que há uma passagem de fluido celômico de um segmento para outro. E aliado a isso, então, quando o animal está com a musculatura circular distendida e a longitudinal contraída, isso não é num segmento só ou nos poucos segmentos. É numa região maior, num número maior de segmentos, de maneira que toda essa região se dilata e vai funcionar como uma âncora para que a musculatura longitudinal se contraindo puxe o animal para dentro do substrato. Então, na realidade, o mecanismo é o mesmo, só que numa onda maior, vamos dizer assim. É uma região maior a cada instante que vai estar ou contraída ou distendida. Mas o mais típico de poliquetas, principalmente dos errantes, são os movimentos serpenteantes, movimentos em S. E esses movimentos em S são quase que exclusivamente devidos à musculatura longitudinal. A circular ela vai ter um pequeno papel. E essa musculatura longitudinal ela vai estar em diferença de fase dentro de um mesmo segmento entre os lados direito e esquerdo do mesmo. Então, se de um lado ela estiver completamente contraída, do lado oposto ela vai estar totalmente distendida. E isso agindo sempre contra o fluido celômico aqui contido. E vai havendo ondas, então, progressivamente menor desse lado o grau de contração e progressivamente maior o grau de distensão nesses, até ter um pico de onda do outro lado. O papel dos parapódios nisso é fundamental e também sempre com diferença de fase entre um lado e outro do mesmo segmento. Então, além da musculatura longitudinal estar contraída de um lado e distendida de outro, também os parapódios estão em diferença de fase sempre e eles vão atuar como remos, empurrando o substrato para trás para que o animal vá para frente. E dessa maneira se dá a locomoção, então, em S desses animais. O papel das cerdas é o mesmo que era antes. As cerdas elas vão ter função, então, de dar tração junto ao substrato.
E não perguntem por que há uma variedade de cerdas tão grande em poliqueta, porque a verdade é que a gente não sabe. Tirando alguns tipos de cerdas como ganchos, que servem para ancorar no tubo, o resto é que a gente realmente não tem ideia de para que serve ou quais foram as pressões de seleção que levaram à variedade de tipos de cerda que a gente encontra dentro desse grupo. Já as sanguessugas, elas locomovem-se por uma locomoção de mede-palmos através das ventosas. As sanguessugas têm duas ventosas, uma anterior e outra posterior. Tem as mesmas camadas musculares e mais algumas, que a gente vai ver depois, dos demais anelídeos, mas a musculatura longitudinal é extremamente desenvolvida. Uma outra coisa é que as sanguessugas não têm septos internos, e o celoma delas encontra-se restrito principalmente a 4 canais longitudinais. Tudo isso a gente vai ver depois, mas é importante para a gente entender como é que é a locomoção desses animais. Então, o que eles fazem? Com a ventosa posterior grudada no substrato, então presa, eles soltam a anterior, contrai a musculatura circular e distende a longitudinal, então ela alonga muito o corpo. Ao alongar, ela fixa a ventosa anterior num ponto lá na frente, solta a posterior, contrai a musculatura longitudinal e aproxima as duas ventosas de novo. Aí, novamente, ela solta a ventosa anterior, distende o corpo, vai lá na frente, prende a ventosa anterior e solta a posterior. Então, vai ser o mecanismo de mede-palmos. Esse mecanismo é bem conhecido aqui, então. Com relação à morfologia externa, bem, os anelídeos sempre apresentam um prostômio, um peristômio, depois um tronco com um número muito variado de segmentos, onde pode haver regionalização, pode haver diferenciação de segmentos ou não, e a extremidade posterior do corpo está no pigídeo, onde se localiza o ânus. O prostômio, peristômio e pigídeo não são segmentos verdadeiros, porque eles se originam de uma área não segmentar da larva trocófora. Então, o tronco inteiro, todos os segmentos que ele contenha, não importa se são 10, se são 50, se são 100 mil, todos os segmentos do tronco são derivados de uma área da larva trocófora chamada zona de crescimento. Prostômio, peristômio e pigídeo, então, não são segmentos. Agora, eles frequentemente se encontram especializados. Então, no caso de poliquetas, o prostômio frequentemente apresenta olhos, antenas, palpos sensoriais e, em outras formas, pode haver longos tentáculos que vão servir para a captura de alimento. Já no caso de oligoqueta, não há absolutamente nada de apêndices ao longo do corpo e o corpo é uniformemente cilíndrico, inclusive prostômio e peristômio são extremamente reduzidos, muito pouco desenvolvidos. No caso das sanguessugas, eu disse para vocês que vai haver duas ventosas, uma anterior e uma posterior. Então o corpo vai ser formado basicamente por 3 regiões, que seriam a ventosa anterior, que vai até o segmento 5, o tronco, que vai do segmento 6 até o 26, e a ventosa posterior, que vai do segmento 27 até o 33. Isso porque todas as sanguessugas têm o mesmo número de segmentos, que vai ser 33. Então, todas elas vão ter esse aspecto. O tronco, por sua vez, divide-se em zonas pré-clitelar, clitelar e pós-clitelar. Mas aí isso a gente vê depois. O sistema digestório é completo, então a boca e ânus, sendo que tanto a parte anterior do tubo digestivo quanto a parte posterior se originam de invaginações da ectoderme, o estomodeu na parte anterior e o proctodeu na parte posterior. Como tal, ambas vão ser revestidas por cutícula, e na parte anterior é muito comum que haja o aparecimento de dentículos, mandíbulas, que são exatamente especializações dessa cutícula para poder manipular o alimento. A circulação ela vai ser fechada, e sendo que isso tem muitas exceções, principalmente em poliqueta, mas a grosso modo a gente pode dizer que a circulação é fechada, havendo vasos dorsal e ventral e segmentares. O vaso dorsal ele vai levar o sangue em direção anterior. Esse vaso é contrátil, então ele pulsa e é o principal coração do corpo, digamos assim, porque é ele que impulsiona o sangue.
O vaso ventral, por sua vez, leva o sangue em direção posterior, ou seja, na direção oposta. Então, esse vaso ventral, enquanto o dorsal leva sangue da parte posterior para a cabeça, o ventral leva sangue da cabeça para a parte posterior. A cada segmento do corpo vai haver vasos capilares. E esses vasos capilares formam microcircuitos. Então, do vaso dorsal sai uma rede de vasos capilares que envolve o intestino, é isso que está representado aqui, absorve nutrientes e chega ao vaso ventral. E, por sua vez, do vaso ventral sai uma outra rede de capilares, que é o plexo epidérmico, que vai para a superfície da pele, faz as trocas gasosas e chega ao vaso dorsal. Então, a cada segmento do corpo formam-se microsegmentos. O tubo digestivo, então, conforme eu tinha falado, a parte anterior é de origem estomodial, é revestida por epiderme, e ele pode apresentar papo e moela. E essa moela, ou nessa moela, a cutícula especializada forma dentículos que vão servir para triturar o alimento. Isso é mais comum em oligoqueta, mas também pode estar presente nos outros grupos. Com relação ao sistema nervoso, todos os anelídeos vão apresentar um cérebro que está localizado acima da faringe ou acima do esôfago, dependendo do grupo, e ele vai receber o nome de gânglio suprafaríngeo ou supraesofágico, dependendo da localização dele. Desse cérebro parte um anel nervoso que circunda o tubo digestivo e, ventralmente, ele vai formar um cordão nervoso ventral, com um gânglio para cada segmento do corpo. Então vai haver esse anel circunfaríngeo ou circunesofágico, repito, dependendo da posição, e vai haver esse cordão nervoso ventral com um gânglio para cada segmento. O primeiro gânglio é chamado de gânglio subfaríngeo ou subesofágico, mais uma vez, de acordo com a posição. E a cada segmento do corpo vai haver, então, um gânglio que vai emitir nervos que vão ser responsáveis por toda a contração muscular, toda a parte sensorial e etc., daquele metâmero em particular. Então, o sistema nervoso está completamente metamerizado também. Todos os estágios, então, entre escada de cordas, aquele sistema nervoso típico de escada de cordas que eu já descrevi para vocês desde planárias, com o cérebro, dois cordões unidos por comissuras transversais. Então, todos os estágios entre isso e um cordão nervoso ventral único são encontrados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo da evolução de anelídeos, a partir desse plano mais ancestral com cérebro e cordão nervoso, os dois cordões foram se aproximando cada vez mais até se encontrarem completamente fundidos num único cordão mediano ventral. Então vocês veem aqui o mesmo esquema daquela minhoca, o gânglio suprafaríngeo ou cérebro aqui acima, o anel ao redor do tubo digestivo que estaria aqui e depois o cordão nervoso ventral ganglionar com um gânglio para cada metâmero e desse gânglio saem os nervos responsáveis por todos os processos daquele metâmero. A excreção ela pode se dar por proto- ou metanefrídeos. Protonefrídeos estão presentes apenas em alguns poliqueta, enquanto em todos os demais grupos são metanefrídeos. Um par por segmento. Então vai haver um par de órgãos excretores para cada segmento, sendo que o nefrostômio ele vai estar na parte posterior de um segmento, preso ao septo, e depois vai haver toda a parte do duto nefridial, onde ocorre a reabsorção, vejam os vasos sanguíneos aqui em contato, até que isso se dilata, forma uma bexiga e é eliminado pelo nefridióporo, que está na parte anterior do segmento imediatamente posterior àquele onde estava o nefrostômio. Então, os metanefrídeos estão sempre associados aos septos. Sempre o nefrostômio está na parte posterior de um segmento, enquanto o nefridióporo está na parte anterior do segmento seguinte. Aí vocês poderiam perguntar, e o que acontece nas formas que não têm septos completos, conforme eu falei que os poliquetas, muitos deles não têm. Aí vai haver uma redução do sistema nefridial, ou pode ser que os nefrídeos mantenham a mesma posição, mas só que sem os septos.
A reprodução assexuada pode se dar por fragmentação seguida de regeneração e é muito comum, por exemplo, em algumas formas, que uma larva chegue a um determinado ambiente, ela se fixa ali, metamorfoseia. Se essa larva tiver alimento e espaço suficientes, ela cresce rapidamente, mas atingindo um determinado tamanho, ela se fragmenta toda e cada pedacinho dela, que às vezes pode ser apenas um segmento ou dois, ou muito poucos, cada fragmento dela vai regenerar uma parte anterior e uma posterior, de maneira que a partir daquela única larva que se instalou ali, em pouquíssimo tempo tem-se centenas ou até milhares de indivíduos, todos geneticamente iguais. Com relação à reprodução sexuada, ela varia de acordo com o grupo, sendo que as diferenças de clitelados para poliquetas estão exatamente no aspecto reprodutor, em toda a organização do sistema reprodutor. A grosso modo, podemos dizer que poliquetas são dioicos, enquanto todos os clitelados são hermafroditas. Podemos dizer também que os poliquetas não têm formação de gônadas, enquanto os clitelados têm. E também podemos dizer que em poliquetas o número de segmentos férteis é muito grande e os gametas maturam diretamente no celoma, já que não há gônadas, enquanto nos clitelados o número de segmentos férteis é muito pequeno. Como eles são hermafroditas, geralmente eles têm 1 a 2 segmentos masculinos e um feminino. E os gametas eles maturam dentro de compartimentos especializados que vão ser gônadas. Então, de características gerais de anelídeos, era isso que eu tinha a dizer, mas há bastantes coisas que serão abordadas quando tratarmos de cada grupo em particular. Obrigado e continuem assistindo.